Nossos pequeninos, neste momento, na sala infantil, até 5 anos. Os irmãos podem se assentar. Quero pedir que a igreja abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos retornar ao texto de João, capítulo 5, mas agora nós vamos ver a exposição bíblica na segunda parte desse texto, dos versículos 30 a 47. Evangelho de João, capítulo 5, dos versículos 30 a 47, e assim nos diz a palavra do Senhor. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo, e meu julgamento é justo. Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouviste sua voz, nem viste sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem, e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai. Não me recebeis. Mas, se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, diante da Tua verdade, que é a Tua palavra. O que Te rogamos é que o Senhor ilumine nossa mente, que o Senhor traga, pelo Teu Santo Espírito, clareza a este texto que acabamos de ler da Tua palavra, mas que também o Senhor, pelo Teu poder,
transforme nossos corações, os nossos afetos, para nos voltarmos de mente e coração para o Senhor e responder crendo verdadeiramente no Teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós oramos, Senhor. Amém. A primeira parte do texto que nós vimos na semana passada, na exposição, ele tem como um ponto de afirmação, que é diante daquelas acusações que os líderes judeus fazem contra Jesus. Nós sabemos que a acusação que eles fazem contra Jesus é devido ao fato dele ter curado um homem que jazia 38 anos de uma enfermidade. Jesus o cura, um paralítico no tanque de Betesda, num sábado. Então os líderes judeus começam a acusar Jesus que ele estava infringindo ou quebrando o quarto mandamento, que não era permitido fazer o bem ou a cura ou como um trabalho no sábado. A outra acusação, e a principal delas, era que Jesus estava se fazendo igual a Deus, ao afirmar que Deus era o seu Pai. E diante dessas acusações, o que Jesus faz é afirmar a sua deidade, a sua divindade. Na primeira parte do texto, dos versículos 17 a 30, nós vimos sobre as prerrogativas da afirmação de Jesus, as prerrogativas divinas, que são duas: a sua eterna filiação, ele como filho e Deus como seu Pai, mas como também a autoridade de Jesus para conceder vida àqueles que creem e dar vida àqueles a quem ele quer dar vida. Pois sabemos que apenas Deus pode salvar, logo, Jesus sendo plenamente Deus, ele também pode salvar. Essa segunda parte do texto que nós já lemos é sobre a base dessa reivindicação. E ela aqui tem primordialmente um ponto muito claro, que é sobre o testemunho. Imagine que diante das acusações, o que Jesus faz aqui agora, dos seus acusadores, é adentrar como se estivesse em um tribunal. Seus acusadores, está quebrando o sábado, está se dizendo que é Deus. Jesus vai responder essa acusação. E ao dizer sobre o testemunho, como base da sua reivindicação, ele recorre, primeiramente, ao testemunho de João o Batista, do que João testemunhou a seu respeito. Ele traz o próprio Pai para testemunhar em sua defesa da sua divindade, pelas Escrituras, que o Pai dá testemunho que Jesus é o Cristo, seu Filho. Mas também o que Jesus vai fazer é trazer a própria lei, o próprio Moisés, que aqueles líderes judeus, como diz o texto, colocavam a sua esperança. A esperança de vocês estão em Moisés. Jesus está dizendo: olha, quem acusa vocês mesmos não sou eu diante do Pai. É a própria lei que vocês estão me acusando, porém, ela está voltada contra vocês. E o final do texto nós temos o propósito de Jesus revelar a sua identidade, que ele é plenamente Deus e plenamente homem. De revelar a sua deidade é para que creiam. Percebe que o texto, ele começa nos dizendo os versículos 31 ou 30 até o versículo 36 sobre testemunho, 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 mas ele começa no versículo 30 dizendo sobre um julgamento: o meu julgamento é justo. Percebe que ele está falando de uma linguagem de um tribunal. E da mesma forma que havia esses julgamentos no tribunal, o que nós vamos encontrar é a respeito de como que era julgado as causas pelo povo judeu. Quando, por exemplo, nós olhamos Deuteronômio 17:6, vai dizer que deve haver 2 ou 3 testemunhas para que haja um julgamento, para que a palavra de alguém seja validada. Ao mesmo tempo que alguém para acusar precisa de 2 ou 3 testemunhas, ao mesmo tempo para alguém se defender precisa de 2 e 3 testemunhas. Percebe-se como Jesus está fazendo aqui? João Batista testemunha a meu respeito.
O Pai nas Escrituras testemunha a meu respeito. O próprio Moisés na lei testemunha a meu respeito sobre minha divindade. O primeiro ponto aqui na exposição é Jesus dizendo sobre o seu julgamento. O seu julgamento é justo. E não apenas isso, que o julgamento dele é em conformidade à vontade do Pai. Logo, este testemunho dessa verdade que ele está afirmando, dessa vontade daquele que o envia, que ele não procura a sua vontade, é verdadeira. Esse ato de Jesus julgar não é apenas mostrar a quem está certo ou errado em um julgamento, mas o próprio julgamento de Jesus é para revelar aqueles que têm vida e aqueles que não têm vida. E além disso, para mostrar aquele que pode dar a vida. Diante desse tribunal, a primeira testemunha é João, o Batista. Ele vai dizer, olha, João testemunhou a meu respeito. E vai mostrar que esse testemunho de João, ele é verdadeiro. João aponta para Cristo, para que ele mesmo, como ele diz, para que vocês sejam salvos. E vocês quiseram se alegrar-se com João, com aquela verdade que ele dizia a meu respeito. Lembram de quando eles vão perguntar a João, os líderes judeus mandam mensageiros perguntarem, quem é você? Porque nós temos o período interbíblico do silêncio divino. Não há mais rei em Israel, não há mais profeta em Israel, não há mais um sacerdócio em Israel. Deus se cala, mas agora aparece João o Batista, pregando o Evangelho, cumprindo as predições de Isaías, preparando o caminho, nivelando o caminho para a revelação do Messias. E ao ouvir aquilo que João pregava, eles estavam imaginando, quem é você? E eles vão perguntar, quem é você? Eu não sou o Cristo, eu sou aquele da voz no deserto que clama, aquele que prepara as veredas. O que o próprio João vai fazer é sempre apontar para Cristo. Seus discípulos que seguiam João, quando ele vê Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. João se coloca até mesmo em humilhação diante de Cristo, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias, como um ato de reconhecimento da soberania, do senhorio de Cristo, que era aqueles escravos que tiravam as sandálias para lavar os pés quando alguém adentrava a casa. João está dizendo com seu testemunho, ele é verdadeiramente o Cristo e Deus entre nós. A segunda testemunha nesse tribunal é o próprio Pai, os versículos 37 a 40. Percebe que o versículo 37 diz, e o Pai que me enviou, e essa palavra começa a aparecer aqui, que quem envia o Filho é o próprio Pai, e esse ato de enviar aqui vai nos remeter à questão também de autoridade, com um propósito específico para a salvação. Mas agora, diante do tribunal, o Pai e o seu testemunho. A implicação desses versículos 37 a 40 é sobre vida eterna. Os versículos 33 a 36 sobre salvação, e agora sobre vida eterna. O Pai dá testemunho do Filho, e aonde está o testemunho do Pai sobre Cristo, da sua deidade, da sua divindade? A própria Escritura, a própria verdade da palavra de Deus. As Escrituras apontam para Cristo, aquele que dá a vida eterna. As promessas de vida eterna desde o Antigo Testamento, que agora nós também temos como um testemunho sobre Cristo. O que nós vamos ver é que Jesus está dizendo, vocês examinam as Escrituras, vocês vasculham as Escrituras, vocês estudam as Escrituras, vocês estão julgando corretamente que nelas tem a vida eterna, mas vocês não estão entendendo que a vida eterna está no Cristo, que é Jesus. Percebe que eles, olha, vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Por quê? Porque o testemunho das Escrituras é sobre Cristo Jesus.
Quando nós olhamos para o proto-evangelho em Gênesis 3,15, o descendente da mulher que pisa na cabeça da serpente, a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, em ti bendita todas as nações da terra, a promessa de um reinado eterno, em 2 Samuel 7,12, a Davi, depois que você morrer, assentará no trono, que reinará para sempre, o teu filho. As promessas proféticas de Isaías 9, de Isaías 53, todos os profetas, todas as escrituras apontam para Cristo, para uma pessoa, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Percebe que agora dizendo, vocês estão examinando, mas vocês não estão verdadeiramente conhecendo as Escrituras. Vocês podem até estar com um julgamento correto a respeito das Escrituras, que nela tem a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, como afirma as Escrituras, é crer em Cristo. E por que que eles não vão a Cristo para ter vida eterna? Porque de fato, quando nós olhamos para as Escrituras, a Escritura vai falar para nós sobre Deus e sua glória revelada nas Escrituras. Nós pegamos Salmos, nós vamos ver de como a criação revela a glória de Deus. Vamos ver como que o plano de redenção apontando para Cristo revela a glória de Deus. Nós vamos ver o testemunho da visão de Isaías que a terra está cheia da glória de Deus. E Jesus agora vai nos mostrar, dentro do Evangelho de João e nos outros evangelhos, de que Ele manifesta a glória de Deus. O próprio João diz para nós em João 1,14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Ele está dizendo, nós vimos as maravilhas, os atributos, o poder, a majestade, a supremacia do Filho de Deus, do Verbo encarnado, do Deus entre nós, do unigênito do Pai. Só que agora esses que julgam nas Escrituras ter a vida eterna, estão rejeitando aquele do qual a própria Escritura diz que manifestaria a glória. Por quê? Porque eles estão, como Jesus disse aos líderes judeus, vocês estão buscando a glória de homens, o reconhecimento de homens, o louvor de homens, as coisas humanas. Não conhecer verdadeiramente quem Cristo é. É isso que Jesus está afirmando sobre eles. Percebe que aqui nos versículos 41 e 44, os acusadores, a primeira coisa que Jesus fala para eles, vocês não têm o amor de Deus em vocês. Por que que eles não têm o amor de Deus? Porque eles estão buscando reconhecimento de homens. Eles estão buscando ver essa glória manifesta de Deus em Cristo em pessoas. Logo, se eles buscam em outras coisas, em outras pessoas, não no Cristo das Escrituras, que manifesta a glória de Deus, o que eles têm aqui é uma rejeição. Eles rejeitam a Jesus. E percebe que Jesus claramente está nos mostrando que rejeitá-lo também é rejeitar o Pai que o enviou. E por que rejeitar a Cristo é rejeitar o Pai? Porque Cristo vem, como Ele mesmo diz, em nome do Pai. Esse vir no nome de é o mesmo sentido de ser um embaixador, alguém colocado em determinado lugar na autoridade do outro, e tudo o que aquele diz, aquele embaixador diz, é concernente à vontade de quem o colocou em uma embaixada. Vir no nome, eu estou falando no nome do Pai, eu vim em nome do Pai, é porque o Pai, como Jesus diz, deu-lhe autoridade, domínio, governo, de tudo que ele está falando, dizendo, é a verdade que o Pai disse. Em outras palavras, como o texto, aqui está falando de obra. Tudo que o Pai faz, o Filho faz. Ou seja, tem a mesma paridade de poder, glória, majestade, domínio, reconhecimento. Mas o que Jesus está dizendo é que eles rejeitam o testemunho das Escrituras, porque o que as Escrituras é claro, é que é sobre Cristo. Porque eles estão buscando glórias humanas. Jesus está falando, vocês são incapazes de crer. E percebe que eles dizem, olha, vocês
buscam a glória, e vocês não buscam a glória do único Deus. O que é interessante é que essa expressão único Deus é uma alusão a Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, que nós chamamos de Shema, ou ouve, ó Israel, o teu Senhor, o único Deus. E ali vai dizer o primeiro e o ponto central dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas Jesus acabou de dizer: vocês não têm o amor de Deus. Por quê? Porque vocês não estão ouvindo o único Deus. Vocês não estão ouvindo. Jesus disse a eles: a mim, disse Jesus. Jesus está pregando, Jesus está mostrando, diante das acusações, ele está abrindo as Escrituras, dizendo: João diz, o Batista, sobre mim. Deus, o Pai, nas Escrituras diz a respeito de mim. O próprio Moisés diz a respeito de mim, mas vocês não querem vir a mim. Vocês me rejeitam. Logo, vocês não têm o amor de Deus. Porque se de fato, Jesus está dizendo, se de fato ouvirem o que Deus diz, como no Shema, vocês, de fato, ouvindo a Deus, ouviriam a mim, ouvindo as Escrituras, ouviriam a mim e teriam vida. Me amariam, amariam a Deus, não buscariam a glória de homens, mas a glória de Deus. E o último ponto que Jesus faz aqui, diante dos seus acusadores nesse tribunal, apresentando as testemunhas a respeito da sua deidade, é trazer o próprio Moisés. Percebe que os líderes judeus estão o acusando, usando a lei de Moisés, o sábado, o quarto mandamento, e depois a afirmação da deidade, afirmando coisas, usando a lei para ser contrária a Cristo. O que Jesus faz? Ele traz a própria fonte de argumentação dos líderes judeus que acusavam Jesus, agora usando contra eles mesmos. Moisés e a sua acusação. O que ele fala sobre Moisés é a lei, é Moisés que os acusa. Eu não vou acusá-los diante do Pai. É o próprio Moisés que acusa vocês. E percebam que Jesus, vocês não têm o amor de Deus, porque vocês colocaram a esperança em Moisés. A confiança de vocês está em Moisés, está na letra, está no legalismo, está no moralismo, que não pode salvá-los, que não pode dar a vocês vida eterna, que não pode dar a vocês o verdadeiro amor de Deus, e nem mesmo fazê-los amados de Deus, e nem amar a Deus. Percebe que aquilo que nós também colocamos a nossa esperança, ou confiança, é aquilo que nós passaremos a amar. Se nós confiamos, ou depositamos o nosso coração, nós iremos amar aquilo. O que os líderes judeus estão fazendo não é colocando a confiança em Cristo para amar a Deus, é colocando a confiança em Moisés para amarem a si mesmos, não a Deus. Por isso, aquilo que nós confiamos e depositamos confiança, capta o nosso coração e os nossos afetos. Mas se a nossa confiança está em Cristo, nós conseguiremos amar a Deus sobre todas as coisas. Como diz o Shema em Deuteronômio 6. Ele vai dizer claramente: Moisés testificou sobre Cristo. O próprio Jesus, ele disse sobre mim. Se vocês cressem em Moisés de fato, vocês também creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito, disse Jesus. E quando nós olhamos para os escritos da Torá, nós vemos claramente Moisés sempre apontando para um libertador acima de si mesmo. Ele mesmo disse a quem eles deveriam ouvir um profeta superior a ele. Ao olharmos para a história de Moisés, de como ele liberta Israel do Egito, ele é um tipo de Cristo. Cristo fez algo muito maior que Moisés, que foi nos libertar da nossa escravidão espiritual, como aquele que vai à frente do seu povo, como um bom pastor que vai à frente da sua igreja, sejam nas palavras ou nos atos de Moisés, apontam para Cristo. Por isso ele está dizendo: se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim. Jesus termina aqui esse texto mostrando da incredulidade deles.
Vocês não estão nem acreditando nem nas Escrituras, o que vocês estão usando de argumentação, vocês não estão nem acreditando nelas. Por quê? Porque se vocês não acreditam naquilo que está escrito tão claramente a meu respeito, vocês também não vão acreditar nas minhas palavras. O que este texto aqui vai, então, nos mostrar a respeito do ensino de o que é um testemunho e qual o propósito de Jesus revelar a sua identidade, quem Ele é. O primeiro ponto da doutrina é mostrar sobre este testemunho com o objetivo que esse testemunho claro de Cristo, da sua identidade, para que eles possam crer e para que nós também possamos crer. Percebe que diante do testemunho é João, o Pai, as Escrituras e a lei. Quando nós falamos de testemunhar, nós falamos sobre certificar, sobre confirmar que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador supremo, o Salvador suficiente, que apenas Ele pode conceder vida aos que creem, e que este ato de testificar é para comprovar a veracidade de que Jesus é o Salvador prometido, Ele é o Messias. Aqui, conforme esse texto, que Ele é Deus entre nós, que Ele é plenamente suficiente para salvar-nos. É dessa maneira que nós podemos olhar as Escrituras, e eu quero pedir que vocês olhem também nas Escrituras comigo. João 1, 29 a 34. Olhe o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. E sempre afirmando a mesma palavra de Jesus, dizendo que Jesus, como ele dizia, o Filho de Deus. Nós vamos ver João dizendo que Jesus é o Filho de Deus, nesse texto, que diz o seguinte, os versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei: depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim batizando com água, como sinal de arrependimento, de abandono dos pecados, endireitando caminhos, corações, para que o Messias pudesse ser crido. Olha o que João, o evangelista, dizendo o testemunho de João Batista. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. É aquele que concede vida pela regeneração. João aqui termina dizendo sobre Jesus: Eu mesmo o vi e já vos dei testemunho. Do quê? Do que ele está afirmando? A veracidade do quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Não pode haver vida eterna, salvação, libertação dos nossos pecados, se nós não crermos que Jesus é o Filho de Deus. Nós não podemos confiar em outras coisas, em outras pessoas, não podemos pôr a esperança em qualquer outra coisa, ou em qualquer outra pessoa, ou em qualquer outra obra, a não ser em Cristo e a obra da salvação. Só há vida em Cristo. Nada menos que Cristo, nada mais que Cristo, somente Cristo. Precisamos confiar plenamente, firmemente em Cristo Jesus. E quando nós falamos de crer, confiar ou ter fé, que são os mesmos sentidos das palavras no sentido de deleitar-se, mas também de depositar uma confiança, uma certeza absoluta, que é fé. Que a grande importância sobre esse crer ou este confiar não vai ser sobre o tamanho da fé, ainda que precisamos crescer em fé, mas é confiar em Cristo. Não é sobre o tamanho da fé ou sobre uma fé forte, mas é sobre um Cristo forte, um Cristo supremo. Não é sobre apenas conhecimento,
racional sobre a verdade de quem Cristo é, mas é colocar-se diante de Cristo e saber quem Ele é e provar de quem Ele é, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador. Se olharmos ainda para o Evangelho de João, os versículos 45 e 49, do capítulo 1, nós vamos ver Filipe e Natanael afirmando essa verdade. Filipe vai dizer o seguinte para nós, versículo 41. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha o testemunho de Filipe, como que eles sabiam que Jesus, que aquele homem era Jesus, o Salvador? Porque a lei o diz, o profeta o diz, ou seja, as escrituras o diz, mas diz o quê? É a resposta agora de Natanael a Jesus, no versículo 49. Natanael respondeu: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aonde nós encontramos as expressões sobre o Filho de Deus? Nas Escrituras, sobre o reinado desse Jesus, do Messias, nas Escrituras. Nós precisamos ser como o jovem Timóteo. Quando lemos 2 Timóteo 3,15, de saber as sagradas letras desde a infância, para sermos salvos, irmãos. Percebe que esse testemunho das Escrituras nos é suficiente. Sim, as Escrituras Sagradas, ela é colocada em xeque, em dúvida o tempo todo. Sobre sua inspiração, se de fato, por ser escrita por homens, ela tem erros ou não. Nós sofremos acusações desse tipo o tempo todo, não é verdade? De que este livro é escrito por homens, logo não tem valor nenhum. Mas quando nós olhamos para a primeira coisa das Escrituras, é a sua própria harmonia. A harmonia das Escrituras é tão perfeita que, se não fosse, vou dizer no sentido até teleteológico, uma mente superior por detrás disso aqui, das Escrituras, nós acharíamos diversos erros, nós acharíamos falhas. O texto que nós temos em mão, nós vamos encontrar a escrita de 1.500 anos, cerca de 40 autores. Nós temos 66 livros, 1.189 capítulos, a versão ARA, 31.105 versículos. Todas as escrituras têm 67.273 links de Antigo, Novo Testamento o tempo todo. E quando nós a lemos, nós encontramos nela algo que nós chamamos de sua inerrância, a sua infabilidade, porque é Deus quem inspirou. E talvez as pessoas digam: mas isso não é suficiente. Pega agora então, pois bem, qualquer outro livro, você vai encontrar falhas, vai precisar de atualizações. Descobre-se algo novo na ciência, precisa ser atualizado. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, que não precisa. Ela é tão atual quanto o jornal pela manhã, ou o jornal eletrônico hoje de manhã. Mas não apenas isso. A verdade das Escrituras mudou nossa vida, transforma a nossa vida. Outra forma de nós termos como isso a veracidade das Escrituras, do testemunho das Escrituras, é que este Cristo anunciado mudou nossas vidas. Aí muitas vezes nós somos questionados, nós queremos dar respostas científicas, bem elaboradas, e haverá o seu devido momento, dentro da apologética cristã, sim. Mas o próprio Cristo nos é suficiente, o Cristo das Escrituras. O centro de tudo, o tema central de toda a palavra de Deus. Porque o propósito das Escrituras, como o próprio Jesus está dizendo agora nessa outra parte do texto de João 5, é crer. Olhe para João 5 novamente.
Versículo 44 ele vai dizer: como podeis crer? Versículo 46: pois se cresces em Moisés, crerias em mim. Versículo 47: credes no que está escrito, como crereis? Qual é o propósito de Jesus revelar a sua identidade? Do testemunho das Escrituras, de trazer o João, de trazer o próprio Pai, de trazer o próprio Moisés, que dizia a seu respeito, é crer, é confiar. Então o propósito de Jesus revelar a sua identidade, de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, é para que aqueles que têm fé nele, possam receber salvação. Então, crer é confiar em Jesus para a salvação, é depositar a fé salvadora, a fé verdadeira, a fé bíblica, e é essa que nos importa. Em Cristo, e somente em Cristo, não apenas isso. Não é confiar em uma historinha da caronchinha, não. É confiar num Salvador supremo, alguém real, que nasceu de uma virgem, em uma manjedoura, ensinou-nos, pregou o Evangelho, morreu na cruz, foi sepultado, ressurgiu dentre os mortos, foi assunto aos céus, está à destra de Deus, e que há de vir julgar vivos e mortos. Este é o Filho de Deus, este é o nosso Senhor, o nosso Salvador, digno de toda a confiança, de toda a fé. É dessa maneira que Jesus, por exemplo, vai perguntar a Pedro, primeiramente aos discípulos, em Mateus 16, o que o povo diz quem eu sou? Percebe que ele está falando de identidade? Quem eu sou? A resposta dele é: você é Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus olha para o discípulo: e vós? Em outras palavras, vocês estão caminhando comigo, vendo os sinais, as maravilhas, vendo a salvação, as libertações, os cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando. E vocês? Quem eu sou? Qual é a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a afirmação central da fé cristã. Ninguém pode ser cristão, nenhuma igreja pode ser verdadeira, se esse não for a bandeira, o estandarte central do povo de Deus, da igreja de Deus, de todo cristão, de que Jesus, Ele é o Cristo, o Messias, o libertador, o Salvador, e que este Messias, o libertador, Ele é o Filho de Deus, plenamente Deus, para salvar-nos suficientemente, de maneira poderosa. É dessa maneira que o próprio Evangelho de João aponta para nós a respeito de Jesus, dos sinais para crer, para a salvação, que eram sinais da evidência de que Jesus é o Cristo, o Messias, o libertador. É dessa maneira que João 3,16, um texto tão conhecido, nós somos lembrados, de que Deus amou o mundo e Ele então deu o seu Filho, Ele enviou o seu Filho, com que propósito? Todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É assim que em João 4, 39 e 42 somos lembrados, de como Jesus vai dizer isso também sobre a sua identidade. E assim nos afirma o texto de João 4, 39 a 42. Primeiro sobre a mulher samaritana que testemunhou de Cristo. E olhe isso sobre o testemunho de Jesus, dessa mulher, depois do próprio Jesus a respeito de si mesmo. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testemunhava, afirmava uma veracidade sobre o Messias, sobre Cristo. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa mulher que ela é confrontada com seu pecado. Vai e chama teu marido. Não tem. Exatamente. Tivestes
muitos maridos, nem o que tens é teu. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ela ficou ali 2 dias. Ele ficou 2 dias. E muitos creram por causa da sua palavra. E dizia a mulher agora: já não é pela tua palavra que cremos, já não é mais por tua palavra apenas, mas agora nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O propósito de Jesus revelar a sua identidade é para a salvação. Nós precisamos, fundamentalmente, irmãos, de uma vida no Evangelho. Nós precisamos do Evangelho como centro dos nossos corações. Porque é pelo Evangelho que Deus revela quem Cristo é. Na afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é muito claro quando Jesus então diz a ele: Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue que te revelaram isso, que abriu os seus olhos, que te deu entendimento, mas foi o Pai que está nos céus. Ou ainda, Mateus 11, 27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. E aí, ao chamado geral: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele alivia quem? Aquele que reconhece que tem um sobrepeso. E que sobrepeso é este? É a falência espiritual, que não pode salvar a si mesmo, mas que precisa ir ao Salvador, a Cristo, e confiar somente nele. E é isto que o Evangelho anuncia. E é isso que João, o evangelista, está anunciando no seu Evangelho, sobre Cristo, sobre o Salvador do mundo. É assim que Paulo vai se referir em Efésios 1,13, ao crerem no Evangelho, na palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E há 3 pontos simples de aplicação aqui, que este texto nos conduz. Se as Escrituras nos diz sobre Cristo, quem Ele é o tema central de sua palavra, revelando a sua identidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, suficiente e poderoso para salvar, verdadeiramente homem, para ter compaixão de nós, como Ele teve daquele homem no tanque de Betesda, diante da multidão. Ele vê aquele homem, é compaixão. Se as Escrituras nos diz sobre Cristo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ler as Escrituras. Irmãos, nós precisamos abandonar a preguiça, a procrastinação, as desculpas de falta de tempo: eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado. Abandone isso. Ao acordar pela manhã, uma das primeiras coisas que nós fazemos é ou não é? Já pensou se a primeira coisa que nós fizemos pela manhã fosse? Imagine se a sua vida de devoção a Deus, pelo tempo que nós gastamos aqui, fosse tão maior aqui. Nós seríamos melhores crentes, melhores filhos de Deus, melhores maridos, melhores esposas. E aí nós arrumamos desculpa pela falta de tempo. O que as redes sociais vai nos lembrar, meus irmãos, é que a falta de tempo foi apenas uma desculpa. Nós precisamos ler as Escrituras, irmãos. Com que propósito? O mesmo propósito que Jesus nos fala aqui: para crer nele, crescer em fé. Quando você ouve, o importante não é ter uma fé pequena ou fraca, mas é num Cristo forte e grandioso. Mas não quer dizer que nós não devemos crescer em fé, ou que não devemos ter uma fé forte.
Sim, nós devemos ter uma fé grande, nós devemos ter uma fé forte, uma fé verdadeira, e isso só cresce se lemos as Escrituras, se lemos a palavra de Deus, para que possamos conhecer este Cristo a nós revelado, para que possamos amar esse Cristo sobre todas as coisas, para que possamos obedecer verdadeiramente a Cristo. E é isso que as Escrituras ela faz. Ela traz luz, a razão, a verdade, a conhecimento, a mente, mas ela também traz o que Agostinho dizia, a paixão, o fogo no coração. E antes de ser algo obediência, algo externo, em santificação, em maneira de viver, em comportamento, em ações, nós precisamos que as Escrituras iluminem a mente, transformem afetos, e só assim vai ser verdadeiramente vivida. Mas nós não vamos ter luz na mente, nem fogo no coração, nem conhecimento e nem paixão por Deus, se nós abandonamos a leitura bíblica. E eu cito novamente aqui Spurgeon, irmãos, semana passada eu citei. É bem provável que em algumas de nossas Bíblias haja tanto pó nelas que dá para escrever condenado por não abrirmos as Escrituras. Eu lembro quando eu ganhei a minha primeira Bíblia. Eu passava horas e horas jogando videogame, PlayStation 2. Aqueles que vão lembrar da minha época, eu não sou tão novo e não tão velho. O Black, de guerra, era apaixonado naquilo. Videogame, TV, com o controle na mão, jogando. Eu sempre olhava para a Bíblia, de baixo. Você sabe quando eu colocava a mão nessa Bíblia? Só quando tinha que limpar o quarto. Que às vezes acontecia a cada 6 meses. Mas eu lembro quando eu abri as Escrituras, eu não entendia nada. Mas lia. Até que em algum momento, algo soberano aconteceu. Hoje eu sei o que é. O Espírito trouxe luz. Nós precisamos tirar a Bíblia da gaveta. Nós precisamos amar a palavra do Senhor. É isso que tem nos faltado como povo de Deus. Muitas vezes nós estamos preocupados em obediência. E aí nós temos um problema. Se nós queremos obedecer sem conhecer, nós vamos ser legalistas ou moralistas. E aí, meus irmãos, nós podemos ter a confissão correta, nós podemos dizer nós somos reformados, nós somos calvinistas, nós somos tudo isso. Podemos dizer, não, eu estou numa igreja verdadeira. Mas se não tiver o conhecimento verdadeiro bíblico de Deus na palavra de Cristo revelado, isso não tem valor nenhum. Se não houver um verdadeiro amor por Deus, nós somos como símbolos que retinem, sem valor algum, sem sentido algum. Podemos dar até a nossa vida, dar os nossos bens aos pobres, se não houver um amor verdadeiro por Cristo, pela glória de Deus, pelo poder de Deus, de quem Deus é, não tem valor algum. Podemos ter a teologia correta, dizer com os nossos rótulos, reformados e calvinistas, tudo isso é bom, tudo isso é correto, mas se não for por uma paixão por Deus verdadeiramente bíblica, não tem valor algum. Nenhum. Se nós lemos as Escrituras e nós temos revelado a nós esse Cristo da palavra, o centro de tudo, um segundo ato que nós fazemos é pregar o Evangelho como testemunhas. João apontou para Cristo, as Escrituras apontam para Cristo, Moisés aponta para Cristo, e o povo de Deus não é para si mesmos, mas é para Cristo. Um dos grandes problemas que nós temos nesse ato de testemunhar, Jesus disse isso em Atos 1:8, não foi? Vós serei as minhas testemunhas, vocês vão testificar ao meu respeito. Ok? Nós somos testemunhas agora de Jesus, pelo Evangelho. Mas um dos grandes problemas que nós temos é a nossa evangelização. É muitas vezes sair a evangelizar as pessoas, querendo usar a nossa própria vida como ponto de referência. Convidando as pessoas a ir à igreja, a conhecer a Cristo. Olha o que Deus fez em minha vida. Mas
pregação do Evangelho não é sobre o que Deus fez em nós. A pregação do Evangelho é o que Deus fez em Cristo. Nós precisamos de fidelidade na pregação do Evangelho, apontando unicamente para Cristo. Hoje pela manhã, num breve aconselhamento com um jovem, falando comigo a respeito de como poderia testemunhar mais e melhor aos seus amigos. Amigos que pedem sempre evidências empíricas, científicas, teleteológicas, com razões e tudo mais. Eu disse a ele, aponte para Cristo. Tudo isso pode ser um caminho para, mas no final é Cristo. Quer uma resposta a eles? Dê Cristo. E isto é evangelização, é dar Cristo ao outro. E ao dar Cristo ao outro, você está dando tudo o que o outro precisa, Cristo. Mas não apenas tudo o que o outro precisa, mas tudo o que nós precisamos. E aí nós temos algo na nossa evangelização. Nós somos dispostos a pregar o Evangelho a todos que estão na rua, ir a outros estados não alcançados, ribeirinhos, povos indígenas, o sertanejo, países não alcançados. Muitas vezes nós não pregamos, primeiramente, o Evangelho nem para nós mesmos. E nos esquecemos daquele que é o próximo do mais próximo de nós, a nossa esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu lar. Pense sobre campos missionários, primeiramente, não como locais geográficos. Nós temos que pensar na evangelização para pregar o Evangelho, não sobre campos geográficos, mas sobre corações não alcançados, que necessitam do Evangelho. Testemunhe sobre Cristo. Por último, confiem unicamente em Cristo. Primeiramente, para a salvação. Você que está aqui e não tem a certeza da sua salvação, o convite que Cristo está fazendo, vá a Ele. Abandone seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. E volte-se para Cristo com fé, para receber vida eterna, vida em abundância, vida verdadeira, vida espiritual. Mas para nós que já cremos, a mesma aplicação, confiem somente em Cristo. O texto nos lembra, os líderes judeus, a confiança de vocês, a esperança de vocês está onde? Moisés. Logo, vocês não têm o amor de Deus, e vocês não buscam a glória de Deus. Mas quando nós colocamos a nossa esperança somente em Cristo, e vivemos para a glória de Deus, são evidências verdadeiras que nós confiamos unicamente nele, e esperamos unicamente nele. Confiar aqui requer de nós total dependência de Cristo. Dependa somente de Cristo. Não confiem na força dos vossos braços, nas vossas inteligências. Não confie no poder da riqueza. Não confie em coisas ou pessoas. Tudo isso é passageiro. Cristo não. O testemunho das Escrituras que nós temos é a verdade fundamental e digno de toda a confiança, que é o nosso Salvador, o Rei Supremo, o Senhor Soberano, Cristo Jesus. Vamos a Deus em oração. Senhor, nós estamos diante de Ti. Tu que és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Diante de Ti, ó Pai, que deste o Teu Filho e nos convencestes pelo Teu Espírito a reconhecer que Jesus, o Cristo, o Teu Filho, Ele é o eterno, o supremo, o suficiente Salvador, de que nós provamos e experimentamos, e que estamos unidos ao Teu Filho. Ó Senhor, dá-nos mais fome e sede de Ti.
Dá-nos mais de Ti mesmo, Senhor, pela Tua palavra. Manifesta a Tua graça, o Teu favor.